O ajuste de combustível é um parâmetro que ele necessita do teste de rodagem de variação de carga. Então a gente precisa colocar esse carro na rua, testar ele em diferentes condições de carga, então levar ele para um morro, para uma descida, fazer trocas de marchas, para que a gente consiga variar bastante a rotação desse veículo e a pressão no coletor ou o fluxo de massa de ar sendo admitido por esse veículo, para que com isso a gente consiga atingir condições de funcionamento diferentes, onde a central vai ter que atuar de forma diferente, onde a sonda trabalha de forma diferente. Então a gente precisa trabalhar em praticamente todo o regime de operação que esse veículo pode alcançar, para que a gente atinja e consiga identificar os pontos, os momentos em que esse ajuste de combustível varia. O que é muito comum é veículo, por exemplo, da falha de ajuste de combustível só em marcha lenta ou só sob alta carga, né? Então ele dá falta de potência em alta carga ou dá excesso de combustível, né, em baixa carga ali, é bastante comum, e é por isso que é importante analisar o ajuste de combustível rodando. Pode acontecer, né, o Jeff, você já trabalhou na oficina? O proprietário chegar com o carro lá e falar assim, o carro tá sem força. Aí você liga o scanner, olha os parâmetros e fala, não, tá tudo bem. Sim. Mas tá sem força sob carga, então você precisa testar sob carga e analisar esses parâmetros sob carga também, para conseguir concluir se é um problema de admissão de ar ou de injeção de combustível. Eu tava pensando até nessa questão do teste de rodagem, que o que tu tem que fazer? Tu tem que colocar alguém ali junto contigo no carro, né, pra analisar essa tela, de preferência, você que tem o conhecimento analisa já o parâmetro. Tu vai pedir para esse motorista usar uma marcha baixa, que o segredo aqui na análise não é velocidade, e sim é uma análise de carga. Perfeito. Então, tô num veículo manual, uma segunda marcha ali, e vou pisar até o que os americanos chamam de que é o Wide Open Throttle, né, que é a borboleta totalmente aberta. WOT, né? WOT, exatamente. Então tu vai pisar, tu vai notar que essa sonda vai começar a encher e subir a rotação, tu vai ter a variação e tu analisa. Por que acontece? Tem algo que a gente já falou na aula passada, que é a questão de célula, mas a gente não gosta de enfatizar isso porque tu vai conseguir visualizar só com a troca de carga. Mas como, vamos trazer para a central. A central ela tem um mapa lá dentro. Ela tem o quê? Para essa rotação, essa pressão, eu tenho que injetar isso. Subiu minha pressão, subiu minha rotação, então eu tenho que injetar isso. E o meu filtrinho, o que ele tá fazendo? Que nem o Walter já falou. Ele tá adicionando, tá aqui. Ele tá injetando sei lá, tu usou o exemplo, 1 grama de combustível. Isso. Vou injetar 1.1, 1.2. Então tu vai acelerar esse veículo para que ele veja todas as zonas desse mapa. Então ele vai passar por todo esse mapa e vai te dar o gráfico ali. Esse filtrinho pode estar, que nem o João falou, perfeito em marcha lenta e horrível sob carga, porque tu tá com problema. Um exemplo bem que torna isso bem evidente é um veículo que tá com um injetor gotejando, por exemplo. Em marcha lenta, isso aí vai estar dando excesso, com toda certeza, mas sob carga, essas gotas de combustível, esse injetor gotejando, deixa de ser significativo, porque o motor tá lá injetando combustível pra caramba pra entregar o que o motorista quer. Você né? vê, Desculpa, deixa eu só falar, só pra não esquecer, só te cortar. O que acontece que é bem importante, quando tá em Wide Open Throttle ali, a borboleta totalmente aberta, tu vai cair em malha aberta, que normalmente no scanner aparece lá OL Drive, que é uma condição daí normal, que ele tá em malha aberta, só que porque tu pisou, tu chega até um ponto que tu tá pisando ali, que a rotação tá alta, a central para de controlar e ela vai despejar combustível pra te dar essa potência que tu tá precisando. Não. Então tu vai ver lá no teu gráfico que num determinado momento da rotação, teu filtrinho vai estabilizar em 0, ele tá trabalhando e do nada ele vem pra 0, que tu tá em malha aberta. No momento tu tirou um pouco o pé, ele já começa a trabalhar de novo. Foi bem essa pergunta que eu fiz pro Brandon, o instrutor americano, que é instrutor exclusivo do circuito Doutorier e um dos maiores especialistas americanos. Eu falei, Brandon, vocês não tem máquina de limpar bico lá nos Estados Unidos, não? Ele falou, não, cara. Mas vocês não conferem vazão dos injetores? Ele falou, claro que não, velho. Dá um puta de um trabalho. Eu tenho que tirar o injetor do carro. A hora de mão de obra nos Estados Unidos é caríssima. Então como é que você faz? Não, é o seguinte, se eu tiver um injetor gotejando, se eu tiver um injetor injetando menos, eu analisando o ajuste de curto e longo prazo, variando os regimes de rotação, eu percebo qualquer coisa. Injetor gotejando, injetor injetando menos, injetor com leque errado, eu percebo qualquer coisa. Você vê o poder da análise de ajuste de curto e longo prazo, e é por isso que é uma coisa cultural nos Estados Unidos, eles nem usam máquina limpa-bico. Eles não usam nada disso. Você vê que é um negócio que vende no Brasil, em alguns países específicos, na Europa, americano, a maioria não usa, não. E também, né, para complementar nisso, né, porque normalmente no caso do ajuste de combustível, você tem duas situações. Ou tá injetando mais, ou tá tirando combustível. Sim. Só que, por exemplo, pegando um caso em que tá injetando mais,
há muitas coisas que podem causar esse defeito. Então, só analisar o valor estático do ajuste de combustível não te leva a conclusão nenhuma. Então, por exemplo, se eu não tiver experiência com esse parâmetro, eu vou estar analisando o parâmetro, tá aí, o que eu vou fazer com isso? Não está me ajudando para nada? Então, aí que entra o conhecimento do parâmetro. Tu entender como ele funciona nessas variações de carga e aí te consegue dar um direcionamento para algumas coisas mais específicas. E até uma dica, né? O reparador que gosta de estudar, que gosta de evoluir enquanto profissional especialista, vale fazer aquilo que eu sempre comentei nos treinamentos que eu dava aula. Por exemplo, eu sei que esse injetor aqui está com defeito, ele está com vazão menor. Você já detectou, você tirou, botou na máquina. Cara, sabe o que você faz, velho? Se você tiver tempo, ou cria um tempo para isso, pega aquele injetor, aquele conjunto de injetores que você conhece qual é o defeito, bota no carro e começa a analisar o ajuste de curto e longo prazo em marcha lenta, pra você ver se você não acharia o defeito sem desmontar. Exercite isso em defeito que você já conhece. Porque é aquela coisa, às vezes o reparador, ele cai ali no automático e ele fica naquela de trocar a peça, não sabe analisar. Ah, esse carro que tava falando, eu troquei essa peça que resolveu. E eu sempre dizia, tá, mas qual era o defeito da peça? Você conseguiu descobrir o que a peça tinha? Ah, não, cara. Cara, pelo amor de Deus, pega essa peça depois com o tempo, bota no carro, tenta ver se você consegue fazer um diagnóstico e concluir. Esta peça está com defeito por causa de isso, isso e aquilo. Então essa história do injetor é um exercício maravilhoso. Então exercite isso, faça aquela coisa ali que a galera comentou de abrir a entrada de ar ali pelo hidrovácuo, não sei o que lá, e variar a entrada de ar. E quando você tiver a oportunidade, usa o injetor com defeito, vê se você consegue ver o defeito. Faz aquela coisa, o volume de controle, né? Você já sabe o que é, vai de trás pra frente. Agora deixa eu ver se eu acharia o defeito. Se eu conseguiria ver sem desmontar. E assim que você vai evoluir exponencialmente a sua capacidade de fazer diagnóstico. Vale muito a pena investir esse tempo nesse tipo de coisa. Com certeza. Né, Walter, por exemplo, dos cursos, né, ali que você já fez de gestão, né? Teoria é legal, mas ela é 10% do conhecimento, né? Exatamente. O resto é na prática. Você tem que pegar esse insight aqui e ralar, meu amigo. E ralar. Entendi, beleza, agora eu sei, deixa eu ver se eu acho. Cara, você vai ficar num nível de diagnóstico absurdo. Você vai ficar num nível de diagnóstico absurdo. Muito legal.